Os protestos contra a corrupção que tomaram as ruas de todo o país neste domingo mobilizaram milhares de pessoas aqui na nossa região. Hoje o assunto foi discutido pelas ruas de Campinas. No dia seguinte às manifestações contra o governo da presidente Dilma Rousseff, os campineiros voltaram à rotina. Apesar disso, alguns cartazes usados no protesto ainda permaneciam fixados neste monumento, no Largo do Rosário. A chuva atrapalhou o protesto aqui em Campinas um pouco ontem à tarde, mas estava muito bonito o protesto ontem. Estou desempregado, procurando emprego. Agora, quando eu ouço a Dilma falar na televisão que o emprego está bom no Brasil, que está tudo bom, eu acho que deve ser lá em Brasília, né? Segundo o levantamento da Polícia Militar, mais de 48 mil pessoas foram às ruas. O primeiro movimento aconteceu no período da manhã, com a adesão de 8.500 manifestantes. À tarde, outro grupo, desta vez com cerca de 40 mil pessoas, ocupou as ruas da região central. Manifestantes também ocuparam as ruas de cidades da região, como conta a repórter Fernanda Marion. Foram 1.500 pessoas reunidas na frente da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. A população tomou as ruas para gritar que está insatisfeita com a atual situação do país. Em cidades aqui da região, a sociedade também se manifestou. Em Piracicaba, 20 mil manifestantes foram para as ruas pelo fim da corrupção e o impeachment de Dilma. O ato aconteceu na Praça José Bonifácio, na região central. Vinhedo reuniu cerca de 300 manifestantes, que também são contra a atual situação da Petrobras. Em Indaiatuba, 3 mil pessoas se reuniram no Parque Ecológico para pedir mudanças no governo. O Paço Municipal de Jundiaí recebeu o grupo de 5 mil manifestantes. Em Bragança Paulista, o protesto aconteceu debaixo de chuva e reuniu 1.000 pessoas. E em Americana, foram 5 mil manifestantes que caminharam pela cidade e encerraram o ato em frente à prefeitura. Em todas as cidades, as manifestações foram pacíficas e organizadas em redes sociais da internet. Para este cientista político, o protesto foi um marco. A população já está começando a controlar mais e entender que o espaço público, o espaço da rua, é o espaço da mobilização, da revolta, da reivindicação. Mas, assim, claramente isso tem que ser entendido como democracia. O cientista político comentou ainda o fato de Dilma Rousseff não ter participado da entrevista coletiva, comandada pelos ministros Miguel Rosseto e José Eduardo Cardoso, ao final dos protestos. Ela tem que se preservar um pouco, ela tem que realmente ver quais os assessores que podem estar respondendo pelo governo. Não é ela que está falando, mas é o governo dela que está falando. Mas depois dessa pressão toda, a presidente Dilma decidiu falar cerca de 2 horas em Brasília, durante evento no Palácio do Planalto, para repercutir ainda os protestos e fazer uma análise desse cenário político aqui na nossa região. Estamos recebendo o cientista político da Unicamp, professor Valeriano Costa. Professor, muito obrigado por atender aqui ao convite da Band mais uma vez. Professor, a Dilma fala pela primeira vez, cita a expressão humildade, mas, no entanto, repete todo aquele discurso que o governo vem trazendo à tona, de que vai resolver o problema da corrupção, vai, mais uma vez, apresentar medidas fiscais que possam ajustar a economia brasileira. Me parece que não é bem isso que quem foi à rua ontem quer ouvir, professor. Eu acho que quem foi à rua ontem não quer ouvir muita coisa, não. Eles querem, como todos viram, que a Dilma saia. Então, ela não tem como responder essas pessoas, a não ser tentando governar. O único jeito dela escapar da situação que ela está é tentando produzir uma agenda positiva que as pessoas aceitem e aguentem até o fim do mandato dela. Professor, essas pessoas, eu insisto, estão dispostas a ouvir? Alguma medida tomada pelo governo vai fazer com que essas pessoas mudem a sua posição? Dificilmente. A maioria dessas pessoas votou contra Dilma. São Paulo foi um massacre do ponto de vista eleitoral para o PT e dificilmente esses eleitores, cidadãos, vão aceitar qualquer tipo de posição. O que ela tem que recuperar é o eleitorado dela, que ela perdeu. Isso é o grande drama, o eleitorado dela e o Congresso, que ela perdeu também em passo. Aquela máscara de que havia coxinha, de que havia militantes contrários à Dilma, inclusive pessoas que votaram contra ela na eleição passada, caiu ontem diante dos protestos. Eu acho que o protesto foi mais heterogêneo do que o próprio governo acreditava. Ele foi maior do que o próprio governo acreditava. Ele não imaginava que tantas pessoas, com certeza a maioria daquelas pessoas
não votaram na Dilma, mas elas não são coxinhas, não são só a classe média, são pessoas no estado de São Paulo, principalmente de todas as classes sociais. Então, ela perdeu a rua completamente em São Paulo e isso é uma coisa que ela tem que levar em consideração. Agora nós estamos falando de um ambiente político instável. Como é que fica a relação com o Congresso? Como é que fica a relação do governo com a sociedade a partir de agora, professor? Esse é o grande problema. Ela tem um mandato presidencial, dificilmente, se ela não sair por impeachment, que ainda é uma coisa muito distante da realidade, se ela não sair por impeachment, ela vai ter que governar 4 anos. Então, ela vai precisar realmente ter muito fôlego, cintura para reconquistar o Congresso e reconquistar o seu eleitorado, porque o grande drama dela não é o eleitorado tucano ou antipetista. O problema dela é recuperar o eleitorado que deu a ela a vitória. E ela perdeu esse eleitorado provisoriamente ou não. Se ela não conseguir reconquistar uma parte importante do eleitorado que votou nela e está recuando, ela não tem muita sobrevivência política nesse Dilma governo. promete um pacote anticorrupção. Esse pacote seria o mesmo que ela já apresentou nas eleições do ano passado. É suficiente, professor? Olha, eu não sei se é suficiente nem se é necessário, na verdade, porque, paradoxalmente, as investigações estão ocorrendo de uma forma totalmente normal. Então, eu não sei o que melhoraria mais agora para esse problema da corrupção da Petrobras, por exemplo, uma legislação mais rígida. Ela tem que ser pensada em termos de longo prazo, não numa resposta imediata. Isso não vai solucionar o problema dela com um eleitor que não votou nela. Isso não vai ter a menor chance. Para a gente encerrar, nós temos 30 segundos, professor. O outro lado pode ceder em algum momento ou não está na hora desse lado que pressiona ceder e entregar aí pelo menos os pontos? Olha, até onde a gente sabe, ela tem uma grande maioria no Congresso. Então, ela não precisaria da oposição. Mas na situação dela, seria recomendável que ela conseguisse ampliar o diálogo para setores da oposição. Se ela não conseguir, ela pode, inclusive, perder parte da base de apoio dela. Se ela perder parte de apoio, ela perde o governo. Muito obrigado, professor. Em instantes, a derrota da Ponte Preta para o São Paulo e as notícias dos times da região com Carlos Batista.